Olá, meu nome é Juan Adolfo Brandt, falo em nome do IPEP, IPEPP, Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Eu venho aqui hoje falar sobre exibicionismo e voyeurismo. Esse é um tema que já vinha sendo tratado bastante por Freud, quando ele discutia os pares e opostos nas perversões, né? Sadismo e masoquismo, exibicionismo e voyeurismo ficaram assim as pedras angulares do debate da perversão. E os tempos contemporâneos nos trazem uma exacerbação da presença desses pares e opostos. E, aliás, eu diria até que, às vezes, de uma forma extremamente desequilibrada. Bom, vamos começar por aí. Exibicionismo significa que alguém quer mostrar algo de si mesmo, muito além do que seria da normalidade, do comum, do adequado dentro dos costumes, da moral, da civilização. E o voyeurismo seria um movimento também em busca de algo que se quer ver, porque isso vai estimular o desejo. Então, nós temos que, basicamente, exibicionismo e voyeurismo falam do desejo, mas se apresentando pelo exibicionista como o desejo de se exibir para despertar o desejo de quem busca o objeto de desejo. Então aí nós estamos falando do quadro histeria, chamar de fato a atenção. E hoje, atualmente, a gente está muito lidando aí com o exibicionismo através do nudes. E o voyeurismo como aquela busca de objetos sexuais que permitam deslocar o interesse para objetos muito mais atraentes do que a realidade permite. Então aí você tem a própria procura pelo nudes, que o nudes tem sempre algo de perfeição que vai além do real, e você tem também a questão da pornografia. A pornografia dá uma solução ao voyeur que vai encontrar na pornografia a exibição daquilo que vai lhe despertar o desejo. Ele poderá até procurar aquilo que vai, de algum modo, ir mais ao centro, poderíamos dizer, do seu desejo. Então a ideia do exibicionista é mostrar-se para ser visto, para tornar-se desejável e ser desejado. É tipicamente a formação narcísica da histeria. Então, nesse tipo de situação, a pessoa está referida ao desejo do outro, né? É um investimento psíquico no sentido de ser desejado. O que nós podemos dizer quando a coisa vai para o nudes, por exemplo? Está havendo um investimento psíquico que se desloca do psiquismo para o corpo. O corpo precisa ser visto. É como, então, se o psiquismo não desse conta da luta pela busca do objeto desejante. Então, se o psiquismo não dá conta, se desloca para o corpo e o corpo, então, vai fazer esse esforço de despertar o desejo do objeto que, então, seria visto como objeto desejante daquele corpo. Não do psiquismo, pelo menos nesse momento. Então, o que nós temos hoje é que as mulheres não deram mais conta de usar os recursos do psiquismo nesse sentido, né? Eu estou falando do psiquismo aqui, né? No sentido do seu interior, dos valores, vamos reconfigurar um pouco essa fala, né? E aí esse deslocamento vai ter uma função psíquica. Mas nos homens também acontece algo, porque se antes o homem devia mostrar, exibir sua força, ou seu intelecto, ou seus valores, para ser o objeto desejado por ser desejante, que vem a formação, né,
que a histérica procura no homem, ele agora também, de repente, vai para o nudes. Não é à toa. Poxa, a gente já está começando a ver fotos de WhatsApp de homens que estão de sunga, estão lá com o corpo nu. Ou seja, é alguma coisa que está acontecendo. Aí, pensando em algumas coisas também, nesse aspecto do exibicionismo, também está havendo um trabalho muito forte das mulheres no sentido de desmasculinizar o homem. Diversas questões estão em jogo, o temor do pênis, dificuldade de lidar com a própria inveja do pênis, situações horríveis talvez tenham acontecido para determinadas pessoas, ou essa coisa típica de movimento feminista que transforma em bandeira o que talvez não devesse ser bem por aí. Mas, de qualquer modo, quando se desmasculiniza o homem, ele também vai deixando de ter certas características masculinas para ter certas características femininas. E ao tê-las, ele também entra mais no que seria uma estrutura histérica. Ao ser histérica, passa a estar presente o desejo de ser desejado. E aí eu penso que quer ser desejado por um outro homem, porque o movimento aí, o movimento dessa exibição é um movimento feminino. Então, o movimento feminino, em princípio, deseja ser desejado por algo que é da libido masculino, independente do sexo do outro, mas algo que é da libido masculina. Se está em busca disso. Então, a ideia de mostrar o corpo desejável também leva a um outro ponto. Essa premência se tornou tão forte que já não há tempo para mostrar valores. Eu fico pensando que também, se a pessoa procurar mostrar valores, talvez ela não conseguisse mostrar o corpo, pelo menos na totalidade. Daí que fica tudo muito imediato, mostrar o corpo logo e despertar logo o desejo e consumar um ato de realização de desejo que transforme aquilo numa eternidade. Só que fica fugaz, porque aquilo que deveria acompanhar o corpo, que são os valores, não chegou a tempo. Daí nós temos hoje pessoas extremamente descasadas entre corpo e valores. E vem o sofrimento de não conseguir um relacionamento estável, das pessoas só fazerem contato para fazer sexo, e aí a pessoa faz sexo, mas depois de ter feito sexo não adiantou nada, porque continua na solidão. Ou seja, quando o corpo antecede os valores, vamos agora entrar com um conceito um pouquinho mais complicado. Vamos falar em um sentido de sistema psíquico organizado, que vai ter algo que está muito além da temporalidade corporal. Alguém que tem inteligência, que dialoga, que tem uma espiritualidade, que está sujeito a ideais, valores, portanto, quando isto não encontra lugar e somente o corpo encontra, tudo se torna fugaz. Até porque no nosso psiquismo está a ideia de que o corpo não é perene. E quando somos espiritualizados, acreditamos que é o espírito que é perene. Então, o corpo vai se desfazer e o espírito vai continuar. Olha que loucura! Então, onde isso chega, né? Então, eu fico aqui pensando também que se antes as pessoas se prometiam como pessoas, agora parece que elas se prometem como corpo. Um corpo pode ser exibido numa boate, numa balada,
até numa vitrine, numa internet, numa televisão, num filme, num andar pela rua, numa academia. Corpos, corpos, corpos. Exibido para quem? Para um outro que vai ser desejante, um outro diferente do si mesmo, ou um outro igual ao si mesmo, e até o próprio se admirando, uma posição extremamente narcísica. E a tal da busca da felicidade, mais uma vez, está se perdendo, como Freud já disse, no mal-estar na cultura. Já indo para o encerramento desta fala, lembro que Freud já havia apontado que aquele que ocupa a posição sádica tende a obter o gozo no que ele causa no outro. E o voyeur também tem alguma coisa aí nesse sentido. Aí o Freud até nos aponta que o sádico vai querer ocupar posteriormente o lugar masoquista. Ou seja, ele vai querer obter o mesmo prazer que o masoquista obtém com ele. E podemos ver que o voyeur, ele quer ocupar o lugar do exibicionista. Vejam que os homens agora estão querendo mostrar seus nudes. Ou seja, a inversão de polaridade que Freud já havia apontado. E esse movimento, ele leva a um sem fim de repetições, tá? Como criando um ciclo em que já as pessoas estão o tempo todo atravessando essas polaridades, sem saber que destino dar ao seu desejo. E concluindo esta nossa fala, lembrando que como o corpo não é perene, e o que está ali, todo esse conjunto chamado psiquismo, parece que quer viver mais que o corpo, o que vai se ter lá adiante é que o corpo já não dá conta de cumprir a missão que o psiquismo determina a ele. E o que vai acontecer? Enorme frustração. E aí nós temos uma nova grande angústia desses tempos. A frustração de já não poder mais usar o próprio corpo. E aí as pessoas já não sabem o que fazer com esse corpo. A situação não é tão simples não, gente. Talvez a civilização precise puxar o freio de mão e parar para ver o que ela está fazendo consigo mesma. Era isso que eu tinha para hoje. Entre no nosso site psicanálise ipepp.com. E outra coisa, eu gostaria de avisar vocês que nós temos aqui formação de psicanalista, temos cursos, grupos de estudo, seminários, fornecemos análise, supervisão da clínica. Estamos organizando um evento agora para maio. Vejam aqui o prospecto, vocês vejam aí, que é o primeiro encontro brasileiro de formação de vínculos e psicanálise, que vai ocorrer em maio deste ano, dias 15 e 16, na Unip, aqui em Brasília, no auditório da Unip. Então é isso, obrigado, até uma próxima.